Agora nós vamos até Belo Horizonte, Minas Gerais, conhecer o Centro de Memória do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. O centro foi criado em março de 1997. Inicialmente levava o nome de Projeto Memória e tinha o objetivo de promover o levantamento histórico da Justiça do Trabalho em Minas Gerais. 2 anos depois, o projeto se tornou oficial e o nome foi alterado para Centro de Memória da Justiça do Trabalho de Minas Gerais. Por lá são guardados vários documentos que contam a história da Justiça do Trabalho. Também são realizadas outras atividades, como simulações de audiências. Veja mais detalhes na reportagem de Luana Carvalho. Minas Gerais não conquista os turistas apenas pelas comidas típicas. O estado é de encher os olhos de qualquer visitante. Conhecer o Centro Histórico de Minas é viajar no tempo, é entender bem de perto a história do Brasil e admirar a arquitetura preservada desde a época da colonização. E a Justiça do Trabalho não ficou de fora dessa história tão bem conservada. Para isso, o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais criou em 1997 um centro de memória. Inicialmente levava o nome de Projeto Memória e tinha o objetivo de promover o levantamento histórico da Justiça do Trabalho em Minas Gerais, implementar políticas de gestão e preservação do acervo, dentre outras funções. A primeira exposição foi montada no local em 1997 e mostrou a história da Justiça do Trabalho em Minas Gerais. O ano de 97 foi o ano que Belo Horizonte fez 100 anos, o ano do centenário da cidade, e várias instituições montaram exposições e fizeram algum tipo de trabalho que resgatasse a memória da instituição nesse processo de resgate da memória da cidade. Foi um ano de muitos projetos voltados para isso. Então, no primeiro momento, o projeto era só para a montagem dessa exposição. A repercussão da exposição Memória da Justiça do Trabalho de Minas Gerais foi tão boa que o projeto se tornou oficial e o programa então iniciou uma ação de resgate da memória da instituição. Foi criado um programa de gestão documental. E aí começamos a mapear a documentação que a instituição produzia, o que tinha interesse para guarda permanente, e aí vem a questão legal, né, das responsabilidades da instituição em preservar a sua documentação. Isso fez com que o programa crescesse, tomasse um corpo. Em 2002, o centro passou a integrar a Escola Judicial do TRT, fortalecendo a atuação como órgão de pesquisa e informação. A entidade preserva diversos processos históricos de grande importância para a Justiça do Trabalho, como os que tratam sobre as doenças ocupacionais de trabalhadores da mineração mineira, como a silicose. O acervo desses processos foi reconhecido em 2015 pelo Programa Memória do Mundo, promovido pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Esses processos que receberam esse selo são processos que têm a riqueza de documentação é muito grande, né? A sua grande maioria são processos físicos, então são fotos, são laudos médicos, laudos de peritos, todos os tipos de depoimento, pareceres médicos. A gente tem que lembrar que quando esses processos se iniciam, a silicose não era considerada ainda uma doença profissional. Então, a gente vai ver que essa repetição dos casos ao longo do tempo, inclusive, levou a medicina a detectar aí uma doença causada pelas condições de trabalho. O centro mantém a exposição Trabalho e Cidadania e também desenvolve vários programas como Justiça e Cidadania, que atende escolas da rede pública da capital e do interior do estado, abrangendo tanto o ensino fundamental como médio, além de universitários. O programa Justiça e Cidadania, instituído pelo Centro de Memória do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, tem o objetivo de aproximar a instituição da sociedade. Aqui os visitantes encontram uma exposição que conta toda a história da Justiça do Trabalho no Brasil. Durante a nossa visita, encontramos um grupo de estudantes de apenas 10 anos que veio conhecer um pouco mais sobre a história da justiça trabalhista no país. Eles viram bem de perto fotos que contam toda essa história.
É uma forma, né, de aproximar da sociedade, de trazer um público mais específico. Então, os programas de ação educativa, eles nasceram junto com o Centro de Memória. No primeiro momento, a gente tinha uma expectativa quanto aos alunos mais novos, né, por ser uma exposição temática, né, mais voltada para o mundo do trabalho, mas a nossa experiência com os alunos mais novos é muito interessante, assim, eles têm um envolvimento. Bem participativos, eles também tiveram a oportunidade de se fantasiarem de alguma profissão. Juiz, carteiro, operário, tinha de tudo. A diversão foi garantida. E para fechar a visita com chave de ouro, os alunos participaram de uma simulação de julgamento com a presença de uma desembargadora do TRT de Minas Gerais. Então quer dizer que a Val, ela é filha da Dona Maria de Deus, é isso? E ela trabalhou para Maria Letícia Machado, é isso? Existe alguma possibilidade de conciliação? É um diálogo que nós fazemos com a sociedade, que nós fazemos com alunos, né, com crianças, com adolescentes e com alunos da Faculdade de Direito. Então, assim, tem sempre um viés de ligação com as escolas, né, sejam elas faculdades, sejam elas ensino médio ou ensino fundamental, e elas vêm exatamente dentro de um projeto que o tribunal tem de interlocução, né, de se falar de trabalho, de se falar da justiça do trabalho para as pessoas que ainda não são profissionais e são pessoas que estão em formação. Os temas tratados durante as simulações são vários, mas para as crianças, na maioria das vezes, a desembargadora fala sobre o trabalho infantil. Nesse momento, é preferível trabalhar com conceitos mais seguros, do que não pode, né? De que o trabalho infantil não pode, que o trabalho doméstico, mas trazer algo que acontece no dia a dia. Todos os alunos gostaram da experiência. A experiência foi muito boa, porque todos nós já aprendemos muito, já aprendemos com as meninas, nossas professoras. Também chegando aqui, a gente conseguiu entender mais o que elas falaram e entender a importância do que elas estão passando pra gente. Todos nós nos esforçamos muito para mostrar para todo mundo que o trabalho infantil não é uma brincadeira.